Oi, pessoal. Meu nome é Valdete. Nós vamos fazer agora o estudo do Evangelho pelo nosso colega o Flávio Teles e sobre glória ao bem. Nós sabemos que para o bem sempre é um crescimento interior para cada um de nós. Então que todos nós possamos participar com bastante atenção para levar esse bem para o nosso interior, para a nossa família, para os nossos lares, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Que a luz divina possa iluminar todos os corações que ora ouvem este podcast, tornando as mensagens claras para as reflexões mais íntimas. O texto que hoje trazemos para reflexão vem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, intitulado Glória ao Bem. Emmanuel cita o versículo 10 da segunda carta de Paulo aos Romanos, que diz o seguinte: Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Como saber que estamos trabalhando pelo bem? Como verificar se as nossas atitudes e, sobretudo, as nossas intenções são dirigidas ao bem? Como certificar que os nossos pensamentos e sentimentos reflitam o bem a cada instante? Necessário é que haja experimentação, que já tenhamos contemplado em nossas encarnações a vivência no bem, mas para isso não há como apreender sem errar, sem ter vivenciado no meio de dores, sofrimentos e aflições, por meio de sacrifícios algumas vezes, a mudança de direção, o refazimento interior, a sublimação mesmo que momentânea, que nos conecta com Deus e nos abra a nossa capacidade de discernimento, nos habilitando às novas construções de vida. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Podemos entender literalmente que a separação entre águas e águas esteja sendo falado sobre as águas das chuvas e as águas dos rios e mares. Mas se atentarmos um pouco mais no versículo, podemos ver que há um firmamento entre elas. Logo, a separação não é como interpretamos literalmente. As águas que são faladas aqui são identificadas como o fluido universal que emana da divindade e cujas criações de Deus estão nele envolvidas. Então podemos perguntar: por que a separação entre águas e águas? A palavra separação nos dá a chave para a interpretação e é a mesma que nos será conveniente no tratamento do nosso tema. Para que haja separação, é necessário que haja identificação do que quer separar. É necessário discernimento. Discernimento sobre as diferenças entre a água e a água, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. O que queremos dizer é que não seria possível saber o que é o bem se não fosse o mal, a distinguir o certo se não fosse o errado. Podemos questionar então como distinguir o mal, o errado, do bem do certo. Aqui recorremos a Kardec no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, capítulo 1,
o bem e o mal? Pergunta 630. Como se pode distinguir o bem do mal? A resposta dos Espíritos. O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, toda vez que o homem, através do seu livre-arbítrio, utilizando da sua inteligência, infringe as leis de Deus, pratica o mal. Mas como saber se o que fazemos é o mal, se pensamos que seja um bem? Essa pergunta está respondida na questão 632 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos respondem: Jesus disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Isso é ser justo quando perguntamos se o que pretendemos para o outro, se aplicado a nós mesmos, seria de nossa aprovação. Se a resposta for positiva, estaremos então no caminho do bem, do certo, do justo. Feita então essa preliminar, podemos voltar ao texto do livro Caminho, Verdade e Vida, para os comentários de Emmanuel. Diz ele que a malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. Primeiramente, vamos entender o que seja a palavra malícia. Malícia é um substantivo feminino com origem no latim malitia, e que significa uma propensão ou tendência para praticar atos de maldade. Agir com malícia muitas vezes significa se comportar com dolo, com astúcia e com o objetivo de enganar ou causar danos para alguém. Então, como pode a malícia conduzir a falsas apreciações do bem? A questão é que, quando estamos interagindo em várias circunstâncias da vida a que somos colocados, seja em ambiente religioso, seja em ambiente de trabalho, seja em ambiente familiar, com aqueles que já nos acostumamos conviver, utilizamos da crítica, muitas vezes depreciativa, destrutiva, sobre o posicionamento dos outros, sobre o trabalho dos outros, sobre a atitude dos outros, nos colocando no lugar deles, porém, com a nossa visão. Por exemplo, se ele tivesse me ouvido, agiria dessa maneira. Olha lá o fulano, será que ele não vê que a sua ideia vai dar errado, que não é esse o caminho? Se eu estivesse no lugar dele, tomaria esta direção. Isto é o certo a se fazer. Queremos estar na vida do outro para conduzir a vida do outro, sem mesmo saber o que ele pensa a respeito, sem saber quais foram as circunstâncias que o levaram a agir desta forma, sem saber o que passa nos seus sentimentos, na sua vida. Somos a solução. Pronto e acabou. Não é essa a proposta que Jesus nos fez. Não é nos colocar na vida do outro, mas saber como é que nos sentiríamos se o que acontecesse com ele acontecesse conosco. Não se trata de dirigir a vida do outro, mas corrigir o rumo das nossas próprias vidas, para não incorrer em erros, para não praticar o mal, para ser justo e caridoso, para desenvolver o amor dentro de nós. E por que agimos daquela maneira? Emmanuel nos diz que o egoísmo falo crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse
é dos característicos mais inferiores da personalidade. É esta inferioridade que devemos detectar em nós e nos esforçarmos para combater com todas as forças. Quem nunca agiu com malícia, quem nunca procurou se mostrar melhor que o outro, desfazendo e diminuindo o outro com mordazes palavras? Se não foi com palavras, talvez com pensamentos. Pura expressão do egoísmo que não sabe reconhecer no outro o seu valor. Que, mesmo sendo superior em inteligência, não se oferece sem pretensões e sem segundas intenções para ajudar. Muitas vezes dizemos: mas o outro não merece. E o que fizemos nós por merecer, verdadeiramente, sem pretensas intenções? Pois bem, todas as vezes que assim agimos, nos distanciamos do bem de Deus, galgando para nós mais sofrimentos e dificuldades na escola das reencarnações. Continua Emmanuel. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens, e é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitude de ofensiva, ameaça e destruição uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem, onde quer que o bem esteja. Em poucas palavras, Deus usa o homem para conduzir o próprio homem. É através do exemplo dado pelo homem bom que aquele que se desviou do caminho tem a chance de se redimir. O sectarismo, ou seja, a intransigência, a intolerância, só nos afastam do caminho do bem, em atitudes que só levam à destruição. Muitas vezes agimos assim para obter vantagens, mas será que avaliamos realmente as vantagens? Que vantagens são essas? São vantagens ligadas à transitoriedade, aos bens que são fugidios às nossas mãos. Ao ter, que é uma ilusão perigosa. Chegamos ao mundo sem nada de material, a não ser o próprio corpo, e sairemos dele, deixando este corpo. Não queremos dizer aqui que não devemos correr atrás de educação, trabalho, progresso. É da lei que procuramos evoluir, mas não devemos esquecer da filiação divina e do bem que temos como dever praticar. O exemplo vem de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Se esperamos vantagens algum dia, se esperamos glória em algum momento, que seja fazendo o bem então, pois aí contaremos com a aprovação de Deus, nosso Pai. Observemos o outro, colocado não por acaso em nossa vida, na figura do pai, mãe, irmão, filho, esposa, esposo, do chefe, do subalterno, do colega, do irmão do grupo religioso, do mendigo, do faminto, do preso, do que tem ou desperdiça as oportunidades sem julgamento. Questione-se o que Deus quer com essa pessoa, esse irmão, na sua vida. Não se sobreponha a ele e entenda que na escalada evolutiva há sempre os que estão abaixo, no meio ou acima. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a você, seja justo e bom. Como ainda diz Emmanuel, é indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores,
Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Para finalizar, deixo aqui o Salmo 7, no seu versículo 9, que diz o seguinte: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Aprenderemos assim a discernir e escolher o bem, fazendo da nossa vontade a vontade de Deus, sendo mais fraternos, mais caridosos, mais amorosos com todos aqueles que fazem parte de nossas vidas. Nossos pensamentos e sentimentos renovados suplantarão o firmamento e se ligarão a Deus, se tornando novamente uma só água. Fiquem com Deus e que os seus dias sejam abençoados por Ele. Que assim seja. Nesses instantes, então, refletindo ainda sobre a lição da noite, quando Flávio nos traz a lição, nos falando da glória ao bem, nos lembrando a palavra de Paulo, glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Que possamos continuar nos mantendo sintonizados a essas faixas de vibrações da bondade e que possamos sustentá-las, sentindo em nossos espíritos todo o auxílio que nos chega e que possamos absorver essas bênçãos, fortalecendo-nos o ânimo, a coragem e a disposição, mantendo a serenidade que a bondade nos convida a ter, embora tudo quanto nos aconteça. Que possamos enxergar na vida as oportunidades benditas, buscando os aprendizados necessários a cada um de nossos espíritos. E jamais nos esquecermos tamanha proteção que nos cerca, onde e como estivermos. Lembremos dos corações amorosos, que são para nós anjos tutelares, anjos guardiões, espíritos protetores, que olham por cada um de nós em todos os instantes. Sintamos a bondade divina alimentando tudo o que existe no universo, sustentando todas as formas de vida. E sintamos o próprio Cristo Jesus, governador de nosso planeta, irradiando através do sol, através da bondade da lua, o seu magnetismo amoroso, justo, amigo. E assim, sintamos tudo o que nos cerca, obra do Criador Divino, nos convidando a seguirmos adiante. E assim como nos lembra Paulo, glorificarmos ao alto, mas também fazendo a parte que nos cabe na manutenção, na ampliação dessa paz. E assim permaneçamos, sintamos a fluidificação das águas, o passe magnético e toda essa bondade chegando em nós e de nós se expandindo, envolvendo também nossos lares, envolvendo cada um dos nossos familiares e unidos, se expandindo para o universo. E em nome de Deus e de Jesus, que assim seja.